Nós temos feito a exposição verso a verso deste belíssimo livro. E hoje nós veremos que fomos chamados para servir ao Senhor. Ageu capítulo 2, farei a leitura do verso 1 até o verso 9. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ageu, capítulo 2, do 1 ao 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos mais uma vez. Ó Senhor dos exércitos, aviva os nossos corações, encha-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra neste momento. Fala conosco, ó Deus, precisamos, queremos ouvir a Tua voz. Chama a nossa atenção, consola os nossos corações, ensine-nos, ó Deus, nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nossa caminhada neste livro do profeta Ageu, falamos que o livro foi escrito no ano 520, ano em que o profeta foi chamado pelo Senhor para exortar o povo. Estamos falando de um período pós-cativeiro babilônico. No ano 538, o povo é autorizado a retornar. No ano 536, Ciro autoriza a reconstrução. No ano 536, Artaxerxes manda parar as obras do templo. E as obras da reconstrução do templo do Senhor ficam paradas por 16 anos. Neste período, o povo não poderia adorar ao Senhor, os sacrifícios não poderiam ser feitos. Isso não tem a ver apenas com paredes, tem a ver com a lei cerimonial. Todo o rito de culto do Antigo Testamento passava necessariamente pelo templo. Sem o templo, sem culto, sem confissão de pecados, sem ofertas de ações de graça, sem o templo não existia então um relacionamento do povo com o seu Deus. Então a preocupação do Senhor não foram apenas os 16 anos sem as paredes do templo erguidas, mas foram os 16 anos de total indiferença do povo em relação à comunhão com Ele, ao louvor a Ele, à adoração a Ele, a vida de relacionamento do povo com Ele, parada por 16 anos. O Senhor então levanta o profeta Ageu, do verso 1 ao verso 11, que nós vimos na primeira exposição do livro. Deus vai chamar a atenção do povo falando: olha, vamos lá, trabalhem, abandonem os interesses de vocês, as coisas de vocês, e vamos me servir. Voltem e cuidem das minhas coisas. Nós vimos no sermão da semana passada, exposto pelo reverendo Daniel, que o povo se pôs ao trabalho.
O povo ouviu a voz de Deus. O povo atendeu a voz do profeta. E vimos que isso não foi por qualquer tipo de mérito humano, pela eloquência do profeta Ageu, mas foi porque o Espírito do Senhor veio sobre aquele povo, despertou a liderança civil, despertou a liderança religiosa, despertou todo o povo, e todo o povo se pôs a trabalhar. E este foi o 24º dia do 6º mês. Nós então chegamos no nosso texto. Estamos agora ainda no mesmo ano, segundo ano do rei Dario. Não mais o 6º mês, conforme terminou o capítulo 1º, mas agora no 7º mês. Isto no 21º dia deste mês. Significa então que da última palavra do Senhor por meio de Ageu, passaram então agora 27 dias. E semana passada nós terminamos o culto empolgados, animados, vamos servir, vamos trabalhar, vamos deixar de fazer parte dos 90% daqueles que simplesmente consomem o Evangelho para engrossar as estatísticas e aumentar o número daqueles que servem ao Senhor. Ok. Isso aconteceu com aquele povo. Mas, curiosamente, 27 dias depois, novamente o Senhor tem que voltar a falar e animar o povo. Ora, pastor, mas o povo não estava animado, o povo não se pôs a trabalhar, o Espírito do Senhor não despertou aquele povo para o trabalho. O que aconteceu para que eles agora, mais uma vez, precisassem ser animados? Há uma narrativa por trás desta profecia, para que a gente compreenda o que aconteceu nesse intervalo de quase um mês. E nós vemos esta narrativa no livro de Esdras, capítulo 5. O povo se pôs para trabalhar, e de fato atenderam a voz de Deus, e estavam ali trabalhando, mas logo os problemas vieram. Tetenai, o governador da além do Eufrates, foi chamado por Bozenai e alguns companheiros dele das terras do norte, mais ao norte de Judá. Lembram-se desses? Aqueles mesmos vizinhos de Judá, que no ano 536 quiseram participar da obra de reconstrução do templo, e que Josué e Zorobabel não deixaram, não permitiram. Vocês não são do nosso povo, vocês não adoram o nosso Deus, vocês têm deuses pagãos, nós não vamos cultuar aqui com vocês, porque vocês não têm parte desta obra. E o que estes povos fizeram? Foram até os governadores da Pérsia, denunciaram aquela reconstrução. A ordem de Artaxerxes, então, foi para que as obras fossem paradas. E agora, 16 anos depois, no ano 520, quando o povo, mais uma vez, se dispôs ao trabalho, lá vem esse grupo. O que vocês estão fazendo aí? Quem foi que mandou vocês voltarem a reconstruir? Quem foi que autorizou vocês a fazerem isso? Só que algo muito interessante acontece. Eles agora não pararam. Mas eles falaram o seguinte: olha, podem ir lá e digam aos persas que nós vamos reconstruir a casa do nosso Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que fez o nosso povo ser levado cativo pelos babilônicos, porque nós causamos a ira deste Deus. Estamos reconstruindo, estamos trabalhando. E diz o texto em Esdras, no capítulo 5, verso 5, que os olhos do Senhor estavam sobre o povo, e as obras do templo não pararam. Eles continuaram. Mas é óbvio que aquilo trouxe algum tipo de temor, de preocupação àqueles corações. Por isso o Senhor então vai mais uma vez chamar Ageu, para que Ageu lembre e desafie o povo a continuar o serviço. Nós veremos então na noite de hoje que nós somos chamados para servir, perseverando independente dos problemas, olhando corretamente para o passado, se dispondo e nos esforçando para trabalhar e fazendo tudo para a glória de Deus. Veremos cada uma dessas divisões aqui no nosso texto, então. Primeiramente, então, o Senhor nos chama para servir, e servir de forma perseverante,
sem nos deixar abater pelos problemas. Observe o texto de Ageu, capítulo 2. Os versos 1 e 2 nos trazem exatamente esse contexto que eu acabei de contar a vocês. E o Senhor vai mais uma vez reanimá-los. Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Os problemas chegaram. E o problema que o nosso texto vai nos apresentar aqui é o problema da falta de recurso. Imagine agora esse povo reconstruindo o templo. Mas eles não tinham recurso nenhum. Nós sabemos que este templo foi construído na primeira vez, no primeiro momento, pelo rei Salomão. Vamos relembrar um pouquinho do contexto do momento da construção? Como é que estava Israel? Era o auge do Império Davídico. Era o momento de maior riqueza e prosperidade de Israel. Davi havia conquistado tudo. Havia paz em todo Israel. Todo Israel estava unido. As nações vizinhas, todas elas dominadas e respondendo a Israel. Isso está registrado lá no livro das Crônicas. E no capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas, nós vemos toda a riqueza que foi trazida para a construção do templo. A riqueza era tamanha, que quando Davi vê a beleza do seu palácio, a beleza do seu império, e olha para a condição de culto do seu povo, e vê ainda o povo adorando por meio daquele tabernáculo, uma construção provisória, uma tenda, ele fala: Senhor, não é possível que eu tenha um palácio tão grande, tão belo, tanta riqueza, que o Senhor nos deu, enquanto o Senhor ainda está sobre tendas. Façamos então o templo para o Senhor. Só que Deus vira e fala: ok, Davi, mas não vai ser do seu jeito. A gente vai construir o templo, mas você não vai poder ser esse construtor. Quem vai construir é Salomão. Mas o Senhor deu todas as diretrizes de como ele queria a casa dele. E muito ouro, muita madeira, bronze, prata, pedras preciosas foram levadas, e tudo isso está registrado lá no livro das Crônicas. Mas e agora? Veja o que o Senhor está falando para aquele povo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, como é que vocês a veem agora? Pastor, o senhor não disse que Deus estava vindo para animar o povo? Não parece que Deus está animando muito, né? Algumas pessoas ali, obviamente com idade bem avançada, tinham visto e contemplado o templo. Estamos falando aqui de algo próximo de 86 anos, em que a Babilônia entra e destrói o templo para este momento. Então, algumas poucas pessoas ainda estavam vivas e contemplaram a glória e a beleza do templo construído por Salomão. O que o Senhor está dizendo para eles aí: e aí, lembra como era? Lembra como era belo? E agora, como é que está? O contexto agora é radicalmente diferente. Não temos Davi no trono, não temos Israel numa condição de nação forte e poderosa que governa os demais, mas temos uma nação agora em condição de total subserviência à Pérsia. Não temos as riquezas de Davi. O que o povo tem é aquele resto, os entulhos, talvez, do que sobrou de suas casas. E imagine a frustração para aqueles mais velhos, olhando para aquele templo sendo reconstruído e pensando lá atrás. Eles não tinham recursos para construir. Irmãos, eu me lembro quando nós construímos aqui este prédio. Em 2017, o nosso espaço lá na rua Três Fronteiras ficou apertadinho, pequeno, não tinha mais o que fazer. Quebramos todas as paredes possíveis para aumentar o tamanho, e se tirássemos mais uma parede, um bloco, a igreja caía. Então a gente falou: não, a gente precisa encontrar um lugar, a gente precisa encontrar um terreno e construir um templo maior. O custo total dessa obra
sem contar a parte do valor do terreno, só a obra 290 mil. Quando nós inauguramos aqui no dia 7 de julho de 2018, nós tínhamos gastado 290 mil. E quanto nós tínhamos no dia 1º de dezembro de 2017, quando nós começamos? 0. Não tínhamos R$1 para a construção. E eu me lembro, irmãos, que chegava sexta-feira, o mestre de obras me chamava, falava, pastor, vamos falar dos materiais que a gente vai precisar para segunda-feira. E aí me dava a lista. E eu olhava aquilo e falava, não vai dar muito certo não. Não tem dinheiro. E aí ele falava também, pastor, vê aí. Se não der para comprar o material, não tem problema não. Segunda-feira eu falo para os meninos ir para outra obra, depois quando a igreja tiver dinheiro, a gente volta para cá. Porque o pedreiro trabalhando por empreito é assim. Cada dia que ele perde, é mais custo, é mais despesa. Então, pastor, não tem problema. Vê aí, a lista está aqui, se não tiver o recurso, avisa para a gente que eu já direciono os meninos para outra obra, para outro projeto, e depois a gente volta. O almoço nem descia. Já batia um desespero. E tem a parte aqui de trás, a parte do recuo do terreno, onde a terra ainda foi preservada. Lá em cima ficava sempre uns 3 bloquinhos que eu deixava lá para eu sentar, para ver do alto toda a obra, né? E eu subia lá e começava a chorar quase todo dia. Não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. E aí ele perguntava também, e aí, pastor? Chegava mais o fim do dia, o que eu falo? Vem. Pode vir, vem na segunda-feira, vai dar tudo certo. E chegava o final de semana e Deus nos abençoava e Deus mandava os recursos. E a obra foi feita dia após dia. Irmãos, o nosso Deus supre as nossas necessidades. É o Deus da providência. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos. Todos os recursos que nós precisamos hoje, nós temos. Se há algo então que nós não temos, irmãos, é porque este algo não nos é necessário para este momento. O primeiro problema que aquele povo teve foi a falta de recurso. Mas calma, eles ainda não estavam na fase mais avançada da obra. Eles ainda não estavam na fase de acabamento. No momento em que o ouro, as pedras preciosas precisariam ser colocadas, eles estavam ainda lançando os alicerces. E aquilo que eles precisavam para lançar os alicerces, eles tinham ali. Eles tinham as grandes pedras, eles tinham as madeiras, e isso era suficiente para aquele momento. Mas é claro que olhando para os recursos ao seu redor, sem nenhuma reserva, sem nenhum material já adquirido, estocado, é claro que o temor batia. Mas era o Senhor dos Exércitos que estava os desafiando para aquela grande obra. E nós precisamos perseverar independente dos problemas. Irmãos, recursos limitados nos ensinam muitas coisas. Recursos limitados, primeiro, nos estimula a dependência de Deus. A cada vez que eu subia lá para orar, para clamar ao Senhor, Deus me ensinava e tratava o meu coração. Todas as vezes que nos faltam os recursos, nós oramos mais. Nós buscamos mais a Deus. Nós entendemos a nossa total dependência do Senhor. Porque o nosso coração, infelizmente, irmãos, à medida que nós temos recursos, nós nos gabamos desta condição. E vemos a chegada desses recursos como fruto do nosso trabalho, da força do nosso braço. E às vezes Deus vai nos fazer ficar sem recurso nenhum, para nós entendermos que é Ele quem nos dá. Dobra o joelho e ora. O Senhor nos ensina a depender dEle. Corações arrogantes são aqueles que têm tudo desde sempre. Certa feita eu conversava com minha mãe, e a realidade da igreja dela era de uma igreja bem simples, de pessoas muito simples, a maioria sem curso superior, muitos até mesmo sem concluir o ensino médio. E eu falava com meu pai, que é presbítero, com ela, falava, mas e aí, como é que é a arrecadação aí? Olha, 80%, 90% da igreja é fiel, é dizimista. E a igreja arrecada muito bem. Eu falo, mas eu não entendo. Porque pega lá a igreja nossa,
um bairro muito bonito. A maior parte dos crentes formados aí, com curso superior, fazendo talvez a sua segunda graduação ou a sua pós-graduação, e o povo não contribui. E o povo não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Aí minha mãe falou: filho, sabe o que acontece? O besta que fez lá a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, acha que não depende de Deus, que não foi Deus que deu, que ele tem porque estudou, porque batalhou, porque galgou as melhores posições no mercado de trabalho, é por isso que ele não dá. Agora aquele simples lá daqui da nossa igreja, que olha para o cenário do mercado e fala: eu não tenho condições de me encaixar nele, este reconhece todos os dias: é Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, por isso eu devolvo aquilo que pertence a Ele. Quanto mais nós conquistamos com a força do nosso braço, ou pensamos ter conquistado com a força do nosso braço, menor é a nossa disposição de abrir mão daquilo. Agora, quando eu entendo que eu não conquistei, mas recebi do Senhor, dependi do Senhor, se não veio pela minha força, também eu não farei força para que isso vá e abençoe a outros. Quando os recursos são limitados, nós aprendemos a orar e depender do Senhor. Quando os recursos são limitados, nós administramos melhor. Você não tem muito o que fazer, então você administra, conta cada centavo. Mas quando a gente tem muito, a gente gasta muito. Quando você não tem, você vai no mercado e faz as contas, e pensa o cardápio da semana: olha, aqui vai ser filé de frango, ali vai ser hambúrguer, aqui vai ser linguiça, salsicha, porque é o que vai dar para ser essa semana, ovo frito. Mas quando você tem recurso em abundância, você vai lá e compra. E por vezes as coisas estragam na geladeira, porque você nem precisou pensar para aquilo. Prova muito simples disso é a nossa fatura de cartão de crédito. O cartão de crédito é o dinheiro que a gente ganha. É um recurso ilimitado ou bem abundante que o banco nos dá, que nada tem a ver com o nosso salário. E a gente olha e fala: está lá, é o crédito, é o cheque especial, é o dinheiro que veio fácil. E o que a gente faz? Gasta, sem pensar. E a maioria das vezes você pega a fatura do cartão de crédito, é só gasto com besteira. E é ele que enrola a gente. Irmãos, poucos recursos nos ensinam a administrar melhor. Poucos recursos nos ensinam a valorizar aquilo que Deus já nos deu. Ah, Senhor, está difícil, mas eu louvo a Ti porque eu tenho o que tenho e o Senhor me sustentou até aqui. Poucos recursos nos tornam mais maduros. A gente vai apanhando, vai sofrendo, vai lutando, mas vai também aprendendo. E o Senhor vai nos ensinando a viver com o pouco. Poucos recursos nos desperta a criatividade. Eu me lembro do pastor Tiago, no dia que veio aqui na igreja, ele olhou esse piso e falou: pastor, eu gosto desse piso, eu acho ele muito bonito. Quem foi que teve essa ideia? O pastor, quem teve essa ideia foi aquele que não tinha dinheiro para colocar o piso normal. Não tinha jeito não, mas porque vocês pensaram, vocês projetaram isso, foi arquiteto? Não, não foi nada disso não. Foi a conta, foi o tesoureiro da igreja. Na hora que a gente ligou e falou: e aí, vai ter dinheiro para pôr piso? Ele falou: não tem. Ah, então na hora que derramar o concreto já vai outro alisando atrás, porque é o que vai dar para ser agora. A falta de recurso nos faz ser criativos. Desperta em nós muitas qualidades que talvez situações fáceis e confortáveis não despertariam em nós. Irmãos, aquele povo tinha o recurso necessário para aquele momento. E este foi o primeiro desafio, a primeira dificuldade deles, que talvez possa ter causado um temor no coração. Imaginem você estar ali construindo, tendo a sombra daquele belíssimo, extraordinário templo que Salomão fez. Já pensou nisso? Você ali trabalhando e pensando: puxa, mas nunca vai ficar igual aquele. Ah, aquele tempo eles tinham tudo de bom, do melhor, a gente está aqui, não vai ser legal, não vai ficar bonito. Mas eles tinham para aquele momento que eles precisavam.
Nós precisamos servir independente dos problemas, e o primeiro problema que nós destacamos aqui no texto é a falta de recurso. O segundo problema, nós já até mencionamos na introdução do nosso sermão, os inimigos ali falando, parem a obra. Talvez você tenha ouvido a palavra do Senhor na semana passada e o seu coração tenha se enchido de disposição para servir. E durante a semana eu percebi que isso foi real. Vários irmãos me procuraram, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, eu quero servir, eu quero trabalhar. Conta comigo. E eu falei, glória a Deus, que bênção. Mas então, irmãos, passam 27 dias, ou talvez até menos, ou um pouco mais, e logo virão os problemas. Logo nós vamos querer fazer, mas não teremos os recursos, ou aparentemente não teremos os recursos. Nós vamos querer fazer, mas os inimigos vão se levantar. E talvez o nosso coração se abata, venha o desânimo. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos lembrar quem é que está conosco. Porque talvez você diga, pastor, mas esse povo não estava cheio do Espírito Santo, eles não estavam animados para o trabalho, não foi Deus quem os despertou, por que que o Senhor tem que reanimá-los? Porque os problemas chegaram. Porque os inimigos se levantaram. Porque aparentemente os recursos eram poucos. E talvez no coração de alguns já estava começando a bater aquela angústia, acho que não vai dar certo. Irmãos, isso com certeza vai acontecer comigo e com você. Todas as vezes que nós nos dispusermos para o trabalho, inimigos vão se levantar, situações adversas vão surgir. Nós olharemos e pensaremos, nos falta recursos, nos faltam os meios. Senhor, não vai dar. E essa hora nós precisamos olhar corretamente para o passado. E essa é a segunda lição do nosso texto. Somos chamados para servir com perseverança independente dos problemas. Somos chamados para servir olhando corretamente para o passado. Deus fala para eles. Alguém aqui lembra como era aquele templo? Vocês que estão aqui me ouvindo, lembram como era grande, como era belo, como era extraordinário, rico, belíssimo aquele templo? Existem 3 formas erradas de nós olharmos para o passado. A primeira é quando nós olhamos com saudosismo. Ah, como era bom no passado, né? E sempre o passado vai ser melhor. E é interessante que quando nós vivemos o presente, é duro, é difícil, é complicado, é ruim, mas o presente de hoje, 20 anos para frente, você vai olhar e falar, poxa, como era bom o passado. E o problema do saudosismo é que a gente olha para o passado com tanta admiração, que esquece de atender aos desafios que Deus tem para nós no presente. Então, cuidado com o saudosismo. Se aquele povo começasse a olhar para a glória daquele templo construído por Salomão, aquela obra iria parar. Porque Davi não estava mais ali. Porque as riquezas do império de Davi não estavam mais ali. Se eles fossem saudosistas e ficassem, mas o passado, eles não iriam avançar. A segunda forma errada de olharmos ao passado é com vitimismo. A gente até que queria construir, viu? Mas, puxa, a gente foi cativo lá na Babilônia, a gente não teve a mesma sorte do povo lá dos dias de Davi, a gente está aqui passando por tanta dificuldade, então, olha, aqui é o que dá para a gente fazer. Por vezes nós olhamos o nosso passado e vamos nos vitimizando. Porque eu nasci numa família muito humilde, porque eu vivi num bairro que tinha muita dificuldade, porque eu não estudei nos melhores colégios. Não se veja como vítima, se veja como alguém que foi sustentado pelo Senhor até aquele momento. Terceira forma errada de nós olharmos para o passado é com pessimismo. Isso não vai dar certo, não. Porque no passado foi totalmente diferente, por isso que lá deu certo, agora não vai dar. Não, olha, não vamos avançar nesse projeto, não. O pessimismo, por vezes, vai nos atrapalhar e nos impedir de avançar. Mas há uma melhor maneira de ver o passado e dar uma resposta para o nosso olhar em relação ao passado. Por isso, olhe corretamente para o passado. Olhe primeiramente, vendo a providência de Deus. Foi difícil, foi complicado, mas Deus sustentou. Deus proveu, afinal estamos aqui, chegamos até aqui. Enfrentamos o cativeiro? Sim. Enfrentamos a situação do exílio?
abandonar a nossa terra, ver destruído o nosso povo, sim, mas cá estamos novamente. O Senhor nos sustentou e até aqui nos ajudou. Veja a providência de Deus. Irmãos, por vezes nós nos apegamos tanto às dificuldades e aos problemas que nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus está fazendo. Em alguns momentos a gente tem que sair um pouco do problema, respirar um pouco mais fundo e começar a contemplar o que Deus está fazendo. Falta em nossa geração a arte da contemplação. A nossa geração é muito imediatista, vê um post e sai e comenta. Vê um problema, se desespera e tenta encontrar a solução em um tutorial de 3 minutos lá no YouTube. Esse imediatismo nos afasta da contemplação. Às vezes a gente tem que parar tudo, sair um pouquinho daquele cenário e começar a agradecer a Deus. Ah, Senhor, eu quero contemplar um pouquinho do que o Senhor já fez. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo. Ah, Senhor, mas os meus dias, o Senhor já cuidou de mim, o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já me sustentou, já me alimentou, já me deu vestimenta, já me deu moradia. Ah, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que eu vivi e aprendi até aqui. Em alguns momentos a gente tem que parar e começar a contemplar aquilo que Deus já fez. Era difícil? Era, mas agora eles já não estavam mais na Babilônia, eles estavam em casa. Agora eles já não estavam mais fugidos ou acorrentados, eles estavam livres, reconstruindo o templo do Deus a quem eles serviam. Nós precisamos parar em alguns momentos e contemplar e ver a providência de Deus em nossas vidas. A segunda maneira correta de olhar para o passado, irmãos, é aprendendo com ele. E quando nós lemos o texto lá de Esdras, no capítulo 5, verso 12, o povo vai dizer para os persas o seguinte: nós fomos levados cativos porque causamos a ira de Deus. O povo agora entendeu o porquê estava naquela situação. Tomou o cativeiro não como meio para se vitimizar, mas para aprender com aquela situação difícil, para tratar as consequências dos seus pecados, para descansar na soberania de Deus que tudo controla e sabe o que está fazendo. Nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Não adianta a gente ficar se vitimizando. É melhor olhar para onde nós escorregamos, falhamos, e falar: olha, aprendi com aquele erro, cresci com aquela dificuldade, aquele problema me fez ser mais criativo, me fez administrar melhor, me fez conhecer o mundo de uma forma diferente, viver experiências diferentes. Precisamos olhar para o passado e aprender com ele. A terceira e última forma de olharmos corretamente para o passado é com a esperança de um futuro melhor. O Deus que me sustentou até aqui, me sustentará também daqui para frente. Nós estamos diante, mais uma vez, de um desafio. Construir novamente a igreja. Ampliar o nosso espaço. Semana passada, 270 pessoas passaram por aqui, somado o culto da manhã e o culto da noite. E o que a gente vai fazer? Começar tudo de novo. Já dá até um frio na barriga. Eu vou deixar meus blocos e meus tijolinhos lá em cima para eu subir de vez em quando e começar a chorar. Cada laje aqui foi orçada R$100 mil. A laje só. São mais 2 lajes. Tem tudo aquilo que tem que ser feito. Fechamento de parede, janela, porta, piso, parte elétrica. A expectativa é um custo de R$400 mil por cada novo piso que nós lançarmos. E para a gente chegar no nível da rua e termos o prédio que vai comportar bem todos os irmãos, a gente está falando de quase R$800 mil. E quanto nós temos, irmãos? 0. E nós precisamos olhar para o passado e falar: se Deus nos sustentou até aqui, se Ele fez no passado, Ele continuará fazendo. Irmãos, nós somos chamados a servir, com perseverança independente dos problemas, olhando corretamente para o passado. Somos chamados para servir com muito esforço. É o terceiro ponto do nosso sermão. O verso 4 vai nos dizer então: ora, pois,
ser forte. E a melhor tradução do texto hebraico aqui seria esforça-te. Este é o mesmo termo que o Senhor usa quando vai desafiar Josué a dar continuidade na liderança do povo, continuidade ao trabalho de Moisés. Esforça-te, Josué. Ser forte, muito corajoso, porque eu farei vocês herdarem a terra da promessa. A expressão aqui é esforça-te. Não é o ser forte no sentido psicológico. Se anima aí, vai lá. Deus não estava dando uma palavra motivacional. O que Deus está falando aqui para ele é: vai lá, esforça-te. Deus está convocando para o trabalho, para o empenho, para lutar, labutar. Esforça-te, Zorobabel. Quem era Zorobabel? O governador, o príncipe de Jerusalém, o governo civil. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Quem ele era? O sumo sacerdote, a liderança religiosa. E tu, todo o povo da terra, esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai. É muito lindo a gente falar que o Senhor vai nos sustentar, que Ele já deu provas no passado e que continuará fazendo. Mas, irmãos, o texto aqui mostra e aponta a nossa responsabilidade. Trabalho. Quando a gente vê, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, é muito interessante. Qual é o milagre ali? Pegar um morto de 3 dias e trazê-lo à vida. O corpo já estava fedendo, cheirando mal. É um grande milagre ou não? Enorme milagre. Esse, sem dúvida nenhuma, o maior milagre que Cristo fez. Jesus chega diante da sepultura, tem alguns homens ali, ele dá uma ordem: removam a pedra. Já parou para pensar nisso? O que Jesus iria fazer adiante era a coisa mais extraordinária que alguém poderia imaginar: ressuscitar um morto que já cheirava mal. Remover a pedra era muito fácil, não era? Ele não poderia só fazer assim e a pedra sair? Mas por que ele não fez isso? Porque ele nos permite participar das grandes obras dele. Então, esforça-te. Eu fico imaginando aqueles homens empurrando a pedra. Até aí, tudo bem, o mestre mandou. Agora eu fico imaginando a cara deles depois que o corpo saiu ressuscitado, que Lázaro saiu andando. Eles devem ter olhado um para o outro, depois de ter arrastado aquela pedra, e deveria ser uma pedra muito pesada, e ficaram pensando: rapaz, custava nada ele ter tirado. Ia ressuscitar um homem, o que custava? A gente está aqui, arrastando essa pedra pesada da miséria. Era só ele ter falado: vai, sai. Irmãos, Deus nos convida ao trabalho. Ele pode fazer tudo? Claro que pode. Pelo comando da voz dele, aquele templo não poderia ser reconstruído ainda mais bonito do que foi nos dias de Salomão? Claro que sim. Mas ele nos desafia ao serviço. E todo serviço para Deus tem esforço. Todo mundo ficou animado, né? Que semana passada o pastor Daniel pregou: vamos lá, vamos trabalhar. Agora eu não quero mais ser dos 90%, quero estar ali, servindo a Deus. Aí o pastor chega e fala: então tá bom, irmãos, vamos começar a semana que vem, varrendo um pouco aqui a igreja, passando um pano depois do culto, lavando os banheiros. Pastor, pensando bem, acho que não era isso que eu estava pensando nesse trabalho não, pastor. Irmãos, por vezes nós não estamos dispostos a nos esforçar. Vai ter que derramar suor. Vai ser pesado. Vai ter que fazer você renunciar um pouquinho do seu tempo, do seu descanso. Senão não era trabalho. Ou você acha que você vai servir a Deus sem nenhum tipo de esforço? Eu não estou colocando aqui esse esforça-te como algum tipo de mérito, como alguma condição que nos fará ganhar coisas com Deus. Se essa é a sua ideia também, de servir a Deus pensando em ganhar algo dele, mas esforça-te porque você está envolvido numa grande obra, tendo o privilégio de participar de coisas extraordinárias que Deus deseja fazer pelo seu povo. Então vai, esforça-te.
E o texto agora vai nos mostrar por que devemos nos esforçar. Esforça-te todo o povo, porque eu sou convosco. Quem é o Deus que é com aqueles homens? 4 características deste Deus são apresentadas no nosso texto. A primeira, ele é o Senhor dos exércitos. Se você olhar o texto diversas vezes, só nesse trecho que nós lemos foi repetida a expressão, assim diz o Senhor dos exércitos. Esforça-te, porque vocês não estão servindo a qualquer Deus, vocês estão servindo ao Senhor dos exércitos. Nós podemos nos esforçar, mesmo diante de inimigos que se levantarão, porque ao nosso lado, conosco está o Senhor dos exércitos. Segunda característica de Deus, deste Deus que está conosco e nos manda nos esforçarmos para trabalhar para Ele. Ele é o Deus da aliança. O texto nos diz no verso 5, eu estou convosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Quem é este Deus? É o Deus da aliança. Irmãos, é belíssima essa forma de Deus se apresentar para eles. Vocês não estavam 400 anos lá como escravos no Egito e eu não libertei vocês de lá. Eu não abri o mar diante de vocês. Eu não fiz promessas àquele povo e a Moisés, o meu servo, dizendo que conduziria vocês rumo à terra prometida. E vocês não foram lá e conquistaram a terra. Pois este Deus que fez aliança com este povo é ainda o mesmo Deus. Então, esforça-te. E o mesmo se aplica a nós, irmãos. O Senhor Jesus, quando desafia os seus discípulos a irem por todo o mundo pregando o Evangelho, ele faz uma afirmação: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está conosco? O Deus que fez promessas e é fiel para cumpri-las. Não é qualquer um. É o Deus que falou, eu sou o Deus desse povo e vocês pertencem a mim. E aquilo que eu prometo para vocês eu cumpro, porque eu fiz aliança com vocês. Quem é este Deus? A terceira característica do Senhor que é apresentada aqui é o Deus que nos consola. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pastor, mas vai ser difícil demais. Logo então vem a angústia, vem o medo, a gente começa a chorar, se desesperar e fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas nós temos o Deus que nos consola, o Deus que nos motiva, o Deus que nos põe para trabalhar, o Deus que nos levanta nos dias difíceis. Então a gente pode pensar, pastor, mas vai ser complicado demais, muitas pessoas vão me criticar, a minha família não vai entender, a minha esposa não vai aceitar, pastor, vai ser muito complicado, mas nós temos o Deus que nos consola, temos o Deus que vai nos animar, temos o Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, esforça-te, creia neste Deus que é contigo. Irmãos, se você se lembrar do apóstolo Pedro, capítulo 4 do livro de Atos, foi preso, está ali perante o Sinédrio, e ele recebe uma ameaça, se vocês continuarem a pregar deste Cristo, nós vamos matar vocês. E qual a resposta de Pedro? Importa-me antes obedecer ao meu Deus. Por que Pedro respondeu assim? Porque este Pedro, que 50 dias antes estava negando o Senhor Jesus Cristo, responde agora tão prontamente, importa-me obedecer a Deus, eu vou continuar pregando o Evangelho, porque agora ele estava revestido do Espírito do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, então ele tinha plena certeza, o Senhor é comigo, então eu não temerei, Ele me consolará, ainda que em cadeias, ainda que correndo risco de vida, mas o Senhor é comigo, é o Deus dos exércitos, é aquele que me defenderá, é o Deus da aliança que fez promessa que estaria comigo, é o Deus que me consola. Por isso Pedro segue e continua a pregar. O texto avança. Verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão,
E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é este Deus? A quarta característica, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras e deixa marcado o texto de Ageu. Esdras, capítulo de número 6. Deixa marcado o texto de Ageu. E diz assim a palavra do Senhor. Só para que você mais uma vez acompanhe a parte histórica. Eles começaram a reconstruir. Tetenai e Bozenai vão lá questioná-los, intimidá-los. Eles dão uma resposta para o rei. Diga ao rei que a gente vai terminar essa obra, porque é a casa do nosso Deus. E Zorobabel e Josué mandam um recado para o rei. Consulta aí, rei, os arquivos da Babilônia. Consulta aí e veja que nós temos autorização para voltar para a nossa terra e reconstruir o templo do nosso Deus. Capítulo 6, verso 1. Então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Então o povo falou, olha, vocês estão aqui nos intimidando, vá lá e avisa para o rei o seguinte, que a gente está aqui reconstruindo a casa do nosso Deus, e tem um decreto real que a gente podia fazer isso. Consulta lá. O rei Dario ouviu isso quando chegou aos ouvidos dele, por esses dois camaradas que estão querendo parar as obras, e o rei fala, ok, então eu vou consultar, manda buscar. E trouxeram, encontraram nos arquivos da Babilônia e levaram para o rei. E o que estava escrito ali? Verso 3. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus que está lá em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Este era o decreto de Ciro, decreto feito 18 anos atrás, falando então que tudo aquilo que tinha sido arrancado de Jerusalém, tudo aquilo que, irmãos, o que estava lá no templo? As coisas que Davi e Salomão juntaram, as riquezas, as fortunas, toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios, todas as coisas gloriosas que estavam lá, que tinham sido arrancadas pelos babilônicos, elas deveriam voltar. E aí o rei dá uma ordem, Ciro ainda, 18 anos atrás. Toda despesa para essa construção sai da casa do rei. Para por aí? Não. Isso foi o que Ciro tinha decretado. Dario ouviu isso. Faz a cena na sua cabeça. Chega os 2 dedos duros, querendo parar. Pensando, agora a gente vai arrebentar, eles não vão mais conseguir construir. O rei ouve aquela conversa e fala, tá bom, vai lá, busca, vê se tem alguma coisa, puxa nos arquivos. Aí baixaram, encontraram o decreto. Lá vem o decreto, o rei lê isso, os 2 sonsos estão lá, ouvindo o rei ler, já pensando, eita, deu ruim para a gente. Agora veja o que Dario vai falar depois de ler. Agora, pois, Tetenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquistas. Afarsaquista era o nome dado para aqueles colonos.
provavelmente uma indicação da nação de onde eles eram, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Primeira coisa que o rei vai falar é o seguinte: eu quero que vocês se afastem de lá, não pisem mais lá, se afastem daquelas obras. O rei vai continuar: não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. E o rei continua: também por mim se decreta. Então, havia aquele decreto de Ciro, para que tudo voltasse, e agora ele vai continuar decretando. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus. O que o rei Dario vai dar de ordem agora para que se faça, quem vai ter que fazer? Esses dois dedudus. Está lá os dois ouvindo. Agora, vocês vão ouvir o que vocês vão ter que fazer. Pois bem. Para que reedifiquem esta casa, verso 8, a saber, que da tesouraria real, do bolso do rei Dario? Não. Isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que eles não interrompam a obra. O senhor Tetenai, o senhor é da onde? Eu sou o governador da além do rio. Ok, então vai ser de lá, dos tributos que você arrecada, que você vai pagar o salário de todo mundo que está trabalhando. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Pensa um pouquinho nesses homens, lá dos dias de Ageu. Lembra que eles estavam cuidando das coisas deles, das casas deles, dos interesses deles, e Deus vai lá e dá uma bronca neles: ó, vocês estão preocupados demais com as coisas de vocês e minha obra está parada. Deus chama-os para o trabalho. Lembra que eu falei, quando eu expus aqui o capítulo 1, que eles largaram tudo e foram fazer a obra de Deus? Agora, olha que interessante. Às vezes a gente pensa o seguinte: pastor, mas se eu fizer isso, vai faltar aquilo outro. Ah, pastor, mas não vai ter esse recurso. Ah, pastor, mas não vai ter tempo para a faculdade. Ah, pastor, mas se eu der os 10%, eu não vou ter como pagar as contas. Ah, pastor, mas se eu for viver e fazer a obra de Deus, vai faltar um monte de coisa para mim. Aqueles homens se colocaram para o trabalho, eles foram cuidar das coisas de Deus, e Deus cuidou das coisas deles. Eles estavam ali se colocando para o trabalho voluntariamente. Senhor, ok, a gente atende ao seu chamado, a gente vai trabalhar na sua casa. E olha o que Deus faz: vocês vão trabalhar, mas eu não vou deixar vocês trabalharem de graça. Vocês vão receber, e vão receber dos inimigos de vocês. Ah, irmãos, Deus é tremendo. Quando Ele chama você para o trabalho, Ele não vai te deixar desprovido não, irmão. Quando Ele te desafia a ser fiel nas contribuições, Ele não vai te deixar desprovido, não. Quando Ele te desafia a dedicar o seu tempo para a glória dEle, não vai te faltar tempo, não. Ele arruma de onde não tem. Ele usa até mesmo ímpios inimigos para fazer com que você tenha tudo aquilo que você precisa. Ou dois, vocês que estão aí, preste atenção, é vocês que vão pagar a conta. Vocês vão pagar para cada um daqueles homens, para que a obra não pare. Verso 9. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que se houver mister, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. O que os sacerdotes pedirem para vocês, vocês vão dar. Lembra que a terra estava seca, que Deus fez com que os animais não dessem cria, que nada a terra produzisse. Agora Deus está falando o seguinte: olha, tudo bem, eu vou reverter a situação. Mais uma vez eu vou abalar as nações, porque meu é o ouro e meu é a prata. Então agora, tudo que vocês precisarem para o culto, vocês vão precisar dos animais para sacrifício, para adoração? Pede para eles. O sacerdote vai pedir para vocês, vocês nem pensem duas vezes, entreguem. Verso 11, também por mim se decreta, que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que em sua casa se faça um monturo, entulho. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute
com toda pontualidade. Louvado seja Deus. Esforça-te, porque eu estou convosco. Quem está conosco, irmãos, é o Senhor dos Exércitos. Quem está conosco, irmãos, é o Deus da aliança. Quem está conosco, irmãos, é o Senhor, o Espírito que nos consola. Quem está conosco é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então vale a pena se esforçar por Ele e trabalhar para a glória dEle. O último momento do nosso sermão. Todo bom serviço glorifica a Deus. Verso de número 9, Ageu capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas como eu vou saber que Deus será tão benevolente comigo quanto está sendo com esse povo? Se você está servindo a Deus e está fazendo para a glória de Deus, então, irmãos, Ele vai estar com você. Eu quero explicar um pouco melhor isso. Porque talvez você ouça essa questão do trabalho e fique pensando, pastor, então, o que é? Deus está me chamando para ser pastor agora, para ser missionário, largar tudo? Não. Deus deu essa missão para mim, me vocacionou para o ministério. Há irmãos aqui que Deus deu a vocação para a área do direito. Há irmãos aqui que são professores. Há irmãos aqui que são engenheiros. Há irmãos aqui e irmãs que trabalham em diversas outras áreas. Professores, donas de casa, pais, mães, maridos, estudantes. Qual é a vocação que Deus te deu? Esta vocação que Deus te deu é o seu trabalho para a glória dEle. Se você trabalha para ganhar dinheiro, então você está trabalhando errado. Agora, se você trabalha como meio de exercer os dons e talentos que Deus te deu para a glória dEle, e faz para a glória dEle, para o louvor e exaltação a Ele, então você está fazendo para a glória e está fazendo do jeito certo. E aí você pode descansar, que Ele será contigo, esse grande Deus. Aos pais que aqui estão, você tem essa missão, educar e criar os seus filhos, do seu jeito, não, nos caminhos do Senhor, Deuteronômio capítulo 6. O que você precisa para fazer isso? Pede, Deus vai te dar. Porque sendo um bom pai, um pai, de acordo com o que diz a Escritura, você glorifica a Deus. Você, esposa, que está aqui, que pensa, puxa, meu casamento não vai dar certo, pastor. Se você quer ser a esposa que glorifica a Deus, sendo auxiliadora, fiel, submissa, conforme diz a Escritura, ainda que isso fira o seu orgulho, ainda que isso fira a sua vaidade, mas se você entende que isso glorificará o Senhor, e que esta é a missão que Deus te deu, Ele te capacitará, Ele te consolará, e Ele te dará todos os recursos, para que você cumpra a sua missão, e glorifique a Ele dentro do seu casamento. Isso aplica a você que é mãe, isso aplica a você que é pai, isso aplica a você amanhã dentro do seu escritório, lá na sua empresa, lá na feira onde você trabalha. Se você está fazendo aquilo conscientemente de que aquilo glorificará o Senhor e de que aquela é a missão que Deus te entregou, para que você sirva bem ao próximo e para que você exalte o nome dEle, então tenha certeza, se é para a glória dEle, os recursos dEle também estarão à sua disposição. Todo bom serviço feito para a glória de Deus receberá os cuidados e os recursos necessários para tal. Nós aprendemos hoje, irmãos, que devemos servir ao Senhor, perseverando, mesmo diante das dificuldades, olhando corretamente para o passado, nos esforçando e fazendo tudo para a glória do Senhor. Eu quero falar, por fim, aqui de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não tinha lá muitos recursos no seu ministério. Então, certo dia, fazendo a vontade do Pai, para a glória do Pai, uma grande multidão se reúne. E Ele está ali pregando. Desde o início da manhã, e prega a palavra, e o sol vai se levantando. E o tempo vai passando, e as pessoas começam a ter fome. E Jesus não está em um auditório, em um anfiteatro, onde tudo está favorecendo aquela circunstância, mas Ele está fazendo a vontade do Pai, Ele está pregando e o Pai está sendo glorificado por meio da vida e do trabalho dEle. Ele está se esforçando, era cansativo para o Senhor.
daqui a pouco começa uma reclamação, uma insatisfação das pessoas, a gente até quer ficar e ouvir, mas o estômago está roncando. O que temos? Veio um menino, 5 pães, 2 peixes, estes eram os recursos. O Senhor ora, multiplica e alimenta todo o povo. O Senhor Jesus nos ensina sobre este trabalho de modo esforçado, dedicado, fiel, obediente. E o Pai honrou, e o Pai deu tudo aquilo que ele precisava, e o Pai esteve com ele. O nosso texto termina dizendo o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aquele povo talvez estivesse desanimado, mas o Senhor vai mais uma vez animá-los, dizendo o seguinte: olha, a glória vai ser maior, sabe por quê? Porque o Messias estará nesta casa. Eles estavam construindo o templo em que o Messias iria por ali passar. O templo de Salomão, construído por Salomão, não recebeu o Messias. Talvez isso faça uma alusão ao que se diz templo de Salomão hoje também. Está lá, mas não recebe o Messias. Não resistir, irmãos. Mas este templo receberia o Messias. Por isso a glória deste templo foi muito maior. E diz o texto, que neste lugar darei a paz. Porque o que o Senhor Jesus faz por mim e por você é nos reconciliar com o Pai. Você foi desafiado a servir. E saiba que sem Cristo você não pode fazer absolutamente nada. Então, se talvez você ficou empolgado para servir ao Senhor, a pergunta que eu te faço e encerramos aqui é: Cristo já está presente na sua vida? Se Cristo ainda não se faz presente em sua vida, sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. Então comece hoje, dando e fazendo este primeiro serviço, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deixando que Ele governe os seus dias, que Ele seja o Deus da sua vida, que Ele esteja presente na sua casa, e a glória dEle se fará presente na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, e coisas grandiosas você fará para a glória dEle. E tenha plena certeza que haverá paz, reconciliação entre você e o Pai.